só razão quer se que você... emocionar. Eu não sou emocional. Ah, não? Eu raciocino, não Me sou poupe. emocional. Contradição interna. Então esse livro tem contradição interna. Podemos concordar com isso? Ou você não diz sim ou não? O que você diz sobre essa contradição interna? Por que você aceita Jesus como sucessor de Moisés, mas não aceita Maomé como sucessor de Jesus? Porque Maomé contradisse Jesus. Mas você não tem como saber se o que Jesus trouxe é exatamente o mesmo que Moisés trouxe, porque o livro que Moisés trouxe não é o mesmo hoje do que era naquela época. Você concorda comigo nisso? Este pode ser o debate mais difícil de Cliff com uma estudante muçulmana até agora. Ele rebate dizendo que os pontos dela não fazem sentido e insiste que as testemunhas oculares que conheceram Jesus são mais confiáveis do que alegações posteriores. A partir disso, o confronto fica intenso. Quem realmente fala por Deus? Moisés, Jesus ou Maomé? Será este o melhor debate de Cliff até agora? Conte para nós e vamos mergulhar. Tenho uma pergunta. Sim, senhora. A primeira coisa que você disse sobre usar um livro como prova da sua crença foi sem contradições internas. Quão bem você conhece este livro? Peguei isso do seu amigo outro dia. É a Bíblia, para todos vocês que não sabem. Não sei qual versão é, não sei quem escreveu, quem decidiu o que colocar aqui. João, vamos ler João 1:17-18. Você conhece esse? Vou ler o que diz aqui. Diz: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai o tornou conhecido. Está bem aqui. Diz que ninguém jamais viu a Deus, certo? Você acredita nisso? Você aceita isso? Quer ler? Esse é o seu livro. Claro, sim. É nisso que você se baseia. Mas aqui, no mesmo livro, João 5:19, está escrito aqui: Jesus lhes deu esta resposta: Digo-lhes a verdade. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer. Diz que ninguém vê, mas ele faz o que vê. Contradição interna. Então esse livro tem contradição interna. Podemos concordar com isso? Ou você não diz sim ou não? O que você diz sobre essa contradição interna? Um dos princípios básicos de interpretar qualquer livro é que você precisa ler no contexto. E, obviamente, quando você lê João capítulo 1, o ponto principal é: Jesus é Deus em forma humana. Mas não, Tenho permissão de responder ou mas não? não está fazendo sentido. Então Você por que diz perde seu tempo aqui falando comigo, se não faz sentido o que falo? Perguntas. Todas essas pessoas aqui, Então eu não por que quero não me que deixa você... passar para outras pessoas? Por quê? Se não Por que faz vou deixar sentido, você enganar por que eles você com o perde seu engano? tempo? Por Então quê? você tem que Não ser vou. uma espécie de parasita que vem aqui e simplesmente se alimenta das Absolutamente. pessoas que estão ouvindo. Absolutamente. Calma. Deixa ele falar. explicar. Obrigado. Tudo bem. João capítulo 1, João começa com as palavras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Claramente, João 1 está afirmando a divindade de Cristo. O Verbo ali é Cristo. A palavra grega é logos. Obviamente, ao ler João 1, você sabe que ele está falando de Cristo. E, obviamente, ele está remetendo diretamente a Gênesis 1:1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. João está pegando isso e colocando em grego. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Eu não vi a Deus, você não viu a Deus. Mas a afirmação de João e a afirmação de Jesus é que ele é Deus se revelando em forma humana. Isso é clara e inequivocamente o que João 1 está ensinando. E você não precisa ter um doutorado em Novo Testamento. Mas é o Apenas próprio leia João. por si Nem mesmo e precisei vai mudar de perceber. capítulo. Está a 2 páginas de distância. João diz em um lugar que ninguém vê a Deus, e em outro que Jesus vê o Pai. Está dizendo que Jesus vê a si mesmo? Isso é algo que qualquer um que lê a Bíblia entende? Jesus está afirmando ser Deus se revelando em forma Essa é a humana. tua afirmação. Não, Deus João disse. escreveu isso. Bem, se você morrer e ressuscitar dos mortos, eu vou ouvir com muita atenção tudo o que você Por tiver a quê? dizer. Porque isso é a única coisa que você considera. Como que... Você viu George Washington ser empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos? Outras pessoas viram. Da mesma forma, outras pessoas viram Cristo morrer na cruz e viram ele ressuscitar dos mortos. Mas existem contradições internas. Não há contradição aí. Nós, seres humanos, não vemos a Deus. Mas quando Deus escolheu se tornar ser humano em Jesus Cristo, é óbvio que Jesus conhecia o Pai de forma muito, muito íntima. No Alcorão, lemos que Jesus é um bom profeta. Ele não é Deus. O problema é que o Jesus histórico afirmou ser Deus. Isso poderia ser uma contradição interna. Em uma página diz uma coisa, em outra página diz O outra. Alcorão não se contradiz, mas ele contradiz a evidência histórica de que Jesus afirmou ser Deus. Afirmou com base em quê? Em quê? João, José, Miguel, ou seja lá quem for. Isso mesmo, senhora. E essa é a única forma de eu saber qualquer coisa historicamente. O conhecimento histórico se baseia na confiabilidade do testemunho ocular.
Então por que acreditar no que João e aqueles outros disseram 500 anos antes de Maomé aparecer? É exatamente por isso que confio em João, porque ele conviveu com Jesus. Maomé foi um sujeito que nunca conheceu Jesus. João conheceu Jesus, ouviu Jesus. Mas com o tempo, coisas assim não se tornam menos confiáveis? O livro de Jesus não está aqui. O livro de Jesus não existe. Sim, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no primeiro século. Ok, Testemunhas oculares. Moisés É isso escreveu que a eu Torá, quero quando certo? se trata de Jesus conhecimento acreditava na histórico. Torá? Jesus seguia Moisés? Jesus acreditava na Torá? Sim, Jesus acreditava que a Torá era a palavra de Deus, muito E claramente. por quê? Por que você aceita Jesus como sucessor de Moisés, mas não aceita Maomé como sucessor de Jesus? Porque Maomé contradisse Jesus. Mas você não tem como saber se o que Jesus trouxe é exatamente o mesmo que Moisés trouxe, porque o livro que Moisés trouxe não é o mesmo hoje do que era naquela época. Você concorda comigo nisso? Não, isso não fez nenhum sentido para mim. Desculpe, não sou inteligente o suficiente para entender. O que você acabou de dizer não faz sentido nenhum para mim. O que você disse? Agora, e o livro de Moisés? Foi levado até ele. Você concorda? Não, bobagem. Moisés O que o escreveu. torna profeta? O fato de que ele era um profeta autoproclamado? Que ele Não era um houve bom nenhum escritor? livro descendo do céu para Moisés. Moisés Há escreveu. muitos bons escritores, isso não os torna profetas. Pelo amor de Deus, não mesmo. O que é isso de acreditar em livro flutuando do céu que você tem? Ninguém está dizendo que flutuou do céu. Talvez O veio que por você meio está de anjos. dizendo? Você acredita? Moisés Talvez escreveu. foi um anjo que escreveu. Não, um anjo não escreveu a Torá. Moisés escreveu. Ele escreveu. Não foi um anjo. E nenhum anjo escreveu o Novo Testamento também. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago escreveram o Novo Então, Testamento. o que faz alguém ser um profeta? E não apenas um grande escritor qualquer? O que torna alguém um profeta é o fato de que Deus o inspira. E não há absolutamente nenhuma maneira de eu mostrar a você quem é um profeta. Se um sujeito afirma ser profeta, eu não posso simplesmente dizer às cegas, sim, ele é profeta, ou não, ele não é profeta. Eu tenho que observar como ele vive sua vida. Tenho que ouvir no que ele crê. E para você, se 500 pessoas disserem que ele é profeta, isso já basta? Enquanto 500 pessoas disserem que ele é profeta, estamos bem? Não, Estamos esse é o seu seguros? argumento. Eu não estou aqui dizendo que qualquer um é profeta. Então, novamente, vamos falar sobre o que torna alguém um profeta. A sua definição de profeta e depois eu sigo com a minha. Você disse, um bom escritor. Não, eu não disse isso. Mas, novamente, você... Um profeta é alguém inspirado por Deus, só que eu não posso mostrar a você que alguém é inspirado por Deus. Isso é impossível. Então, isso é algo do seu próprio coração. Eu não posso mostrar a você que um livro é inspirado por Deus. E você não entende? É por isso que é tão difícil para você e para mim termos uma conversa inteligente, porque você simplesmente cai naquele discurso de isto é Ok, inspirado por mas- Deus, isto vem de Deus, isto vem de um anjo. Eu Ok, não posso mas te por que dar uma você prova está aqui, então? absoluta. Você está aqui agora, não está? O propósito de você estar aqui é, digamos, guiar pessoas que estão enganadas. Eu conversei com as pessoas que trouxeram você e elas disseram que o seu objetivo não é converter pessoas ao cristianismo. O seu objetivo é fazer ateus e agnósticos acreditarem Não, em Jesus. e eu te peço, creia em Jesus. Eu Mas acredito você em o Jesus. rejeita como Eu Deus. não acredito Você não que- aceita a morte dele na cruz e a ressurreição. Ok, mas vamos parar. Você está aqui para levar pessoas a crerem em Jesus. Mas você acabou de dizer agora que não pode provar a alguém que um livro é inspirado por Deus ou que outra pessoa é inspirada por Deus. Então, por que você está aqui? Não há um teste de laboratório para provar que um livro foi inspirado por Então, Deus. por que você está aqui nos dizendo para acreditarmos na Bíblia? As profecias cumpridas e as vidas transformadas provam que a Bíblia é divina. Ainda assim, estou convencido de que crer em Deus e em Jesus não exige Então primeiro eu devo- acreditar que um livro foi inspirado por ele. Você não pode acreditar cegamente em nada na vida e acreditar cegamente que o Alcorão, ou a Bíblia, ou qualquer livro foi inspirado por Deus é um salto de fé enorme. Eu não estou pedindo que ninguém faça Ok, isso. Então podemos ter a segunda parte do nosso acordo? Claro. Eu disse que explicaria para você o que é um profeta. Um profeta é alguém que vem com algo extraordinário, que confronta tudo da época como prova da sua reivindicação. Muitas pessoas vieram dizendo ser profetas e fizeram coisas que não provavam nada. O profeta veio, o profeta Maomé. Mas primeiro vamos começar com Jesus, sobre o qual nós dois concordamos.
que ele nasceu Como sem você pai, sabe certo? disso? Milagre número 1. Como você sabe Revelado disso? no Alcorão. Revelado no Alcorão 500 anos depois do fato? De repente, porque algum sujeito disse que ele nasceu sem pai, você acredita? Ok, tudo bem. Então você não acredita que Jesus Eu nasceu posso sem lhe pai? prometer, senhora, Você eu não vou acredita? acreditar que Jesus nasceu sem pai só porque algum sujeito, 500 anos depois de Cristo, escreveu isso em um livro. Certo, então vamos parar por aí. Esqueça tudo sobre Maomé. Os cristãos acreditam que Jesus nasceu sem pai? Sim, mas não porque algum sujeito 500 Certo, anos então- depois escreveu isso. Então em que base eles acreditam que Jesus nasceu sem pai? Porque testemunhas oculares que conheciam a mãe de Jesus, uma mulher chamada Maria, conversaram com ela, conversaram com José e descobriram que, de fato, Maria era virgem quando Jesus nasceu. Então aceitamos que Jesus Isso nasceu prova sem que pai ele é um como um profeta. milagre. Jesus nasceu através de um milagre. Sim. Isso prova que ele é um profeta, correto? Não. Por quê? Só porque quê? um milagre acontece, não significa que o sujeito é um profeta. Por quê? Ele poderia ser um falso profeta. Milagres também acontecem a falsos Então, que profetas. milagres acontecem a falsos profetas? Vamos tratar disso agora. Que milagres acontecem a falsos profetas? Olha, a pessoa vai no ocultismo, vai a sessões espíritas e poderes demoníacos se manifestam, poderes sobrenaturais se mostram. Tem muitos lugares neste planeta que Como acontece são isso. demonstrados? Como são demonstrados? Como são demonstrados? Sim, como são Pode demonstrados? acreditar. Isso é verdade de fato? Sim. Se demonstra isso de Com forma certeza. concreta? Eu estudei em uma escola. Não está respondendo. Eu estou respondendo você. Eu estudei num colégio preparatório em Connecticut. Eu tive um professor de filosofia que foi a uma sessão espírita. E nessa sessão, o médium contou a ele coisas sobre o seu passado que levaram 2 semanas para ele se lembrar que de fato tinham acontecido. Psicólogos já fizeram isso também em casos de abuso sexual, convencendo pacientes de um passado que nunca aconteceu. Então, como você sabe que não foi isso? Como pode provar que é verdade? Você precisa usar o cérebro para entender o que Isso aquilo supondo significa. que você esteja usando o cérebro. Sim, com certeza. Ok. Se acha que estou mentindo, por que você perde seu tempo ouvindo um cara que só fala bobagem? Você está no nosso caminho. Peço desculpa. Eu não sabia que o seu tornozelo estava acorrentado a um bloco aqui. Eu tinha a impressão de que você escolheu estar aqui livremente. Então, se você está sendo forçado, eu paro. Não, eu estou. Estou gostando da sua companhia. Acho que o Bom, problema obrigado. é que você está aqui falando em voz alta. Primeiro, você não está tendo uma pequena conversa com o grupo que o trouxe, em uma sala pequena, como a maioria dos grupos faz. Você está de maneira barulhenta no meio da universidade, enganando pessoas com sua crença. Bobagem. Eu estou exercendo meu direito de liberdade de expressão. E se eu tentasse fazer no Irã, ou no Iraque, ou no Afeganistão o que estou fazendo agora, eu estaria preso antes Isso faz de mesmo de você um perceber. ótimo cidadão americano, nascido Ok? neste solo. Bom, Agora, você entende isso apenas citando cegamente o Irã, Iraque e Afeganistão? não cegamente de forma alguma. Além disso, isso é ignorância. É uma atitude ignorante da sua parte. Porque eu não tenho nenhuma ligação com o Irã, Iraque ou Afeganistão. Eu não disse que você tem. Então por que mencionou? Eu digo por quê. Países aleatórios? Porque vocês dois estavam Você quer desafiando. dizer que sou irracional? Toda vez que eu Não sou tento irracional. responder, Eu não vocês sou me irracional. interrompem. Não Não sou dá para irracional. dialogar. Sim, é. Você não quer realmente raciocinar e pensar. Mas não dá Você pela só razão quer que se você... emocionar. Eu não sou emocional. Ah, não? Eu raciocino. Não Me sou poupe. emocional. Você e ele estavam desafiando a liberdade de expressão. Ele disse que eu estava no caminho. Não, eu não estava desafiando. Eu estava usando a minha própria liberdade de expressão para questionar Ou a você sua. pode fazer isso o dia todo. Eu respeito isso. Então, ok, E o ok. meu ponto é, liberdade de expressão é um direito que nós temos nos Estados Unidos da América. Vamos Correto. celebrar Mas isso. você parece louco agora. Então deixa Você eu... parece louco nos Estados Unidos. E se fosse ao Irã ou ao Iraque, também pareceria louco lá. Espere aí. Então Qual por que o seu você propósito perde seu aqui? tempo falando com um louco, cara? Porque você é divertido. Qual é o seu propósito aqui? Você não tem entretenimento melhor do que falar com uma pessoa? Você já foi a lojas? Por que você está aqui? Para que você veio? Vocês estão prejudicando Por que pessoas. você está aqui? Para que você veio? Eu estou aqui para apresentar às pessoas o amigo mais próximo que eu tenho, Jesus Cristo.